segunda parte. Números 35, continuação no versículo 25. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora do termo da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E essas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, para que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e segundo a expiação se fará para a terra, pela terra, por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que a derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vos habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo 36. Casamento de herdeiros. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Malqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés, diante dos maiorás, cabeça dos pais dos filhos de Israel. E disseram: o Senhor mandou dar esta terra a meu senhor, por sorte, em herança aos filhos de Israel. E o meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim, se tirariam de sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, as suas heranças se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim, a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala bem. Essa é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai.
Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança da tribo dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo do seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo para outra, pois a tribo dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla e Tirsa e Ogla e Milca e Noa, filhos de Zelofeade, se casaram com os filhos dos seus tios. Das famílias de Manassés, filhos de José, elas foram mulheres, assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Terminamos aqui o livro de Números. Amanhã iremos iniciar Deuteronômio. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30. Eles deixaram aquela região e atravessaram a Galileia. Jesus tentava evitar que alguém soubesse onde eles estavam, a fim de poder passar mais tempo com seus discípulos, ensinando-lhes. Ele lhe dizia: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens e será morto, e 3 dias depois ele ressuscitará. Porém, eles não entendiam e tinham medo de perguntar o que ele queria dizer. Assim chegaram a Cafarnaum. Quando eles estavam acomodados na casa onde iam ficar, ele perguntou-lhes: que era o que vocês estavam discutindo no caminho? Porém, eles ficaram em silêncio, porque discutiram sobre qual deles era o maior. Ele se sentou e chamou os 12 para que os rodeasse e disse: todo aquele que quiser ser o primeiro será o último e o servo de todos. Então, pôs uma criança no meio deles, tomou a criança nos braços e disse-lhes: todo aquele que acolher em meu nome uma criança como esta, estará me acolhendo. E todo aquele que me acolher não está apenas me acolhendo, mas também aquele que me enviou. João disse-lhe certa vez: mestre, nós vimos um homem utilizando o seu nome para expulsar demônios